perto de Jesus. Sempre quero estar tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar, e abrigando em Ti, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Bem junto a Ti, Jesus. Bem junto a Ti, Jesus. Perto de Jesus. Sempre quero estar tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar, e abrigando em Ti, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus, eu quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero
a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, o único Deus verdadeiro que existe e que deve ser louvado e adorado eternamente. O nosso Deus é muito misericordioso até para com os ingratos e maus. E nós vamos ler o texto sagrado. Toma atenção ao texto sagrado da mensagem que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, capítulo 9, a partir do verso 20, que diz o seguinte: Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossos filhos, a vossas filhas, e cada um à sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou pelos nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavelas atrás do segador, e não há quem as recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Até aqui a Santa Escritura. Esperamos que o Senhor Deus, na sua bondade, nos conceda a graça de podermos entender a Santa Escritura. Nós vivemos num tempo difícil. Nós vamos falar sobre o que é que a Deus é agradável. O texto refere-se ao número 23 e 24 do capítulo 9 de Jeremias e tem apenas dois aspectos de meditação. O que é agradável a Deus? Existe nestes dias um paralelo bíblico do tempo de Jeremias, onde também o mundo está violento e como no passado rejeitam a palavra de Deus, a luta do bem contra o mal e do mal contra o bem é por todo o mundo, e particularmente nesta parte do mundo, nos Estados Unidos da América. Deus tenha misericórdia de nós. O mundo recusa ouvir a palavra, submeter-se à palavra do Senhor, e antes quer a violência. E essa violência vem do pai da violência, conforme Jesus ensinou em João 10:10, que ele veio para matar, destruir e roubar. Que Deus tenha misericórdia, porque Jesus veio dar vida, e vida com abundância. E nós, nestes dias, temos um paralelo em que estamos vendo a violência que havia no tempo de Jeremias, ela está no mundo também nestes dias. E como ia falando, nós vamos falar apenas do verso 23 e verso 24 desta mensagem,
Embora aquilo que temos lido acerca das mulheres ensinar o pranto às suas filhas seria uma chamada muito profunda para que as pessoas soubessem o que viria a seguir, que os juízos de Deus viriam. Primeiro, então, vamos à introdução, ou seja, os recursos naturais e humanos, em primeiro lugar, e em segundo, o que a Deus é agradável. O que esperamos nós nestes dias? Tomemos para nós os conselhos divinos. Assim, ao introduzir esta mensagem, quando Deus chamou este jovem, Jeremias, para servir a situação do reino de Judá era espiritualmente caótica, e o trabalho de Deus para este profeta era de proclamar juízos divinos sobre o povo de Deus e não só, também sobre as nações. Mas também alguma esperança se houvesse mudança de vida. Israel naquele tempo era composto de dois reinos, Judá e Israel. Jerusalém era a capital de Judá e Samaria era a capital de Israel. E por aquele tempo o reino de Israel, que tinha 10 tribos, já tinha sido destruído por Deus devido ao contínuo pecado em que seguiam. E este jovem profeta recebe uma revelação divina de que a sua vida era uma pré-ordenação divina para um trabalho específico, conhecido por Deus, antes de ele ser formado no ventre da sua mãe. Ou seja, o trabalho de profeta para as nações e para Israel. Jeremias 1 e verso número 5. O seu ministério era anunciar os juízos de Deus, que iriam culminar com um cativeiro de 70 anos. E o reino de Babilônia tomaria, então, a sua terra. Pergunto, alguém gosta de ouvir os servos de Deus chamá-los a atenção de que a sua vida de pecado os separa de Deus e os problemas vêm para as suas vidas, para as suas nações? Alguém gosta? No tempo de Noé ninguém gostava, mas o facto aconteceu e Deus destruiu tudo com a água. O jovem Jeremias replicou a Deus que ainda era uma criança e que não sabia falar. Mas o Senhor não atendeu às suas desculpas e lhe afirmou: não digas, sou uma criança, porque onde quer que te enviar irás. E tudo quanto te mandar dirás. Jeremias 1, verso 6 e verso 7. Os servos de Deus têm esta responsabilidade sobre os seus ombros de anunciar não aquilo que o povo quer, mas aquilo que Deus fala. E o próprio Senhor estendeu a sua mão e tocou na boca do profeta e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre os reinos para arrancares e para derribares, e para destruires, e também para edificares e para plantares. Jeremias 1, verso 9 e verso 10. Deus mostra aqui a sua indignação para uma nação corrupta e perversa. E depois de pronunciar vários juízos e promessas de Deus, não havendo qualquer arrependimento, diz em Jeremias 25, verso 10 e verso 11, estas palavras: e enviarei entre eles a espada, e a fome e a peste, até que se consumam, e sobre a terra que lhes dei a eles e seus pais. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. E a terra do povo de Deus ficou desolada, e os cadáveres iriam ficar sobre a face do campo, apodrecendo sem haver quem os sepultasse, como diz em Jeremias 9 e verso 22, que acabamos de ler. E algo de muito pior está para acontecer, creio que num tempo breve. Em Apocalipse 19, verso 17 e verso 18, Deus lhe chama
a ceia das aves, porque não há quem enterre os cadáveres, então Deus chamará as aves para comer os cadáveres daqueles que vão morrer. Louvado seja Deus! Quando as pessoas confiam em si mesmas, que podem dizer e fazer o que afirmam com as suas capacidades, devem pensar outra vez, porque por cima de nós existe ainda outro que tem maior poder. E esse é Deus. Ele tem poder sobre todas as vidas. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. E deixe-me dizer que as suas palavras terão o seu cumprimento no seu tempo. Louvado seja Deus! Por cima de nós está Deus e a sua palavra. E o fruto da sementeira do pecado da nação judaica terminou em cativeiro, em fome, em guerra, em peste, etc., como diz Jeremias 21 e verso 29. Terminou em cativeiro, em fome, em guerra e em peste. Lembre-se disto, Mateus 24, verso 6 até ao verso 22, fala-nos de uma destruição sem par na história da Terra. E queremos que isso vai acontecer breve. Mas em Jeremias 24, verso 10 afirma: e enviarei entre eles a espada e a fome e a peste até que se consumam de sobre a face da terra que lhes dei a si e a seus pais. Parece incrível. Mas não ouviram o profeta. Não ouviram e a palavra cumpriu-se. Deus exige do seu povo que cumpra a sua palavra. Por isso que devem ser um povo diferente, um povo santo e temente ao seu Criador. E se assim não fizessem, as maldições e os castigos de Deuteronômio 28, 15 a 68 teriam o seu curso como aconteceu. Devemos tomar os avisos divinos. Mas nós vivemos no tempo do Novo Testamento. Será que precisamos de ouvir estas coisas? No Novo Testamento, Paulo disse que tudo o que sobreveio ao povo de Deus no Velho Testamento estão escritas para nosso aviso e para nosso ensino. 1 Coríntios 10 e verso número 11. E este tempo é como um paralelo do tempo daquele povo do profeta Jeremias. E em Hebreus 10, verso 30 e verso 31 afirma: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Deus vinga-se, meu amado. Não ouça somente que Deus é amor, num certo aspecto, e para todos nós. Deus ama os pecadores, mas Deus vinga-se daqueles que não recebem o seu amor, que o despreza e lhe volta às costas. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Diga comigo, Deus julgará o seu povo. E a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em 1 de Pedro 4, 17 e 18, diz estas palavras: porque já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. Isso primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Muitas pessoas andam muito seguras de si próprias, nas suas posições, suas capacidades, suas fortunas, etc. E no fim dos seus dias enfrentam o julgamento no inferno, onde está o rico da passagem do rico e de Lázaro, ditas por Jesus em Lucas 16, 19 a 31, e este homem procurava a água onde a água não chega. De maneira que há muitos que usam as suas fortunas para poder ter supremacia sobre os outros. E não sabem que terminam num cemitério e esquecem-se do castigo e do juízo divino. Jesus disse que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, verso 15. Jesus também afirmou, sem mim nada podereis fazer.
João 15, verso 5. Todos nós somos limitados quando pensamos ter alguma coisa, quando pensamos fazer algo com a nossa inteligência, com a nossa força, com as nossas posses ou posições de autoridade. Aliás, diz em Apocalipse 6, verso 15 ao verso 17, afirma que as autoridades e todos os outros vão segui-los numa oração muito estranha. Vão se esconder nas cavernas das montanhas e pedir às rochas para cair sobre eles, porque não podem olhar para aquele que está sentado sobre o trono e para a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Serão as autoridades os primeiros a fugir. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, tomemos o ensino sagrado a sério. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Muitos são os que têm recursos naturais e pensam apenas na sua glória terrena. Os grandes, os poderosos, confiam em si mesmos, de que o seu dinheiro tudo lhe pode comprar. Os povos são forçados às suas ideologias satânicas, mas eles acabam, como disse, no pó da terra. E o povo de Judá foi em cativeiro com o seu rei, a terra ficou com os cadáveres sem ser sepultados, os palácios foram queimados, os muros destruídos e nem sequer Deus poupou o seu próprio templo. O templo de Salomão, que foi destruído, foi queimado, como diz em Jeremias 25 e verso número 13. Lembra-se do que está escrito, que aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará, porque Deus não se deixa escarnecer. A glória, a fama, o poder do homem tem um fim. Tudo acaba num cemitério e o seu fim pode ser muito amargo no outro lado da vida. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Muita dessa sabedoria humana transforma-se em ideologias humanas, espúrias e diabólicas que enchem os centros de ensino humanístico e contrário ao conteúdo bíblico que é a palavra de Deus. As ideias fora de Deus dão sempre mau resultado. Os grandes, os poderosos, sem Deus, fazem as guerras. O povo sofre. As nações ficam destruídas. São ideologias satânicas. E o resultado dessa glória e sabedoria humana separa o homem de Deus e ele fica só. Então fica entregue a Satanás. A ruína das nações do mundo vem pelo ensino espúrio e diabólico dessa glória humana. Muitos há que não atendem a isto, e isto é a verdade. Nestes dias, como já andam cansados do humanismo atual, que produz separação de Deus, a religião de Roma se tem juntado às outras religiões do mundo para fazer um novo humanismo. Rejeição completa de Deus. E isto vai acontecer no fim dos dias. Vai acontecer um problema grave, como nunca aconteceu em Mateus 24, verso 21 e verso 22. O fim do humanismo está ali. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. E Israel e Judá se apartaram tanto de Deus com a sua glória passageira, que se tornaram idólatras, ficaram destruídos e em cativeiro. Nestes dias, o mundo continua com as suas ideias, seus recursos, suas posses, suas forças, e o seu fim é a corrupção, as guerras, as fomes, as pestes preditas neste sagrado livro. Este é o facto de Jeremias 8, e verso 9 afirma: os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria teriam? Em 1 Coríntios 3, e verso 19, afirma que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Sabe o que é ser louco? É ser estúpido. Depois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A segunda parte do estudo da mensagem, o que é agradável a Deus? Nesta segunda parte da mensagem, eu começarei com o Salmo 33, verso 12, que afirma: bem-aventurada é a nação
cujo Deus é o Senhor. Ser bem-aventurado ou amaldiçoado depende de sermos de Deus ou deste mundo. E o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Somos bem-aventurados. E neste verso 24 do texto revela 4 importantes conselhos divinos. E o primeiro é sobre conhecermos e sabermos que Deus é o Senhor. Isto é muito importante. Conhecemos nós a Deus. Num futuro breve, se Deus quiser, este tema vai ter um novo estudo, se Deus assim o permitir. Será possível conhecer a Deus? Este é o facto bíblico. Em Oséias 4, verso 6, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não é porque não o houvesse, mas porque o rejeitaram. E assim, Deus rejeitou o seu povo. Conhecer a Deus é a coisa mais importante que nós temos neste sagrado livro, porque ali nós conhecemos o que é que Deus tem decretado para a humanidade, que deu o seu próprio Filho no Calvário para salvar a humanidade. Deus revelado em carne deu a sua vida para nos resgatar com o seu sangue. Portanto, será possível conhecer a Deus? A resposta é positiva, o texto sagrado é afirmativo. Glorie-se o homem em me conhecer. Não se glorie nas suas posses, na sua sabedoria. Glorie-se em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor. E gloriar-se é cobrir-se de glória ou elevação no seu conhecimento de quem é realmente Deus. Esta é a ciência mais profunda que um ser humano pode obter. E sem esse conhecimento, o homem não tem educação completa. Pelo contrário, Tiago 3, comparando a sabedoria de Deus e dos homens, diz nos versos 15 ao verso 17, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aqui temos 8 alicerces básicos, 8 pontos de ensino divino para nosso conhecimento de quem é Deus e do que é agradável a este Senhor, que é o autor da vida, o dono das nossas almas. Este conhecimento de Deus faz dos homens seres diferentes, com um novo fruto nas suas vidas. Se alguém está em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Por isso o povo de Deus é diferente, como se diz no Brasil. É diferente. O povo de Deus é um povo diferente. É uma nação santa. É uma nação de pessoas justificadas. É uma nação de pessoas santificadas. É uma nação de pessoas que já não são deste mundo. Porque o Senhor os comprou da terra com o seu próprio sangue. Eles são aviltados, eles são odiados por pertencerem a Jesus e ao seu mundo, conforme o Senhor ensinou em João 15 e João 17. Esse conhecimento de Deus faz dos homens diferentes nas suas vidas, faz ter um fruto novo. Sabemos nós que Deus é o Senhor. E o que significa ser Deus o Senhor? Senhor significa que Ele tem senhorio sobre nós, que é o nosso Criador, o dono das nossas almas e que deve ser reverenciado, louvado, adorado e obedecido. E muito mais. Pergunta, conhecemos nós a Deus? A resposta é esta, é que ela daria um grosso volume. A maior parte da humanidade não conhece a Deus. E também nestes pequenos programas não podemos dizer muito, mas vamos dizer o suficiente. Não existe no mundo e em todas as gerações dos homens outro livro que nos faça conhecer quem é Deus, senão a Bíblia Sagrada, pelo facto de que ela é a palavra de Deus, é a revelação de Deus ao homem. Nela encontramos tudo o que a gente necessita
para saber o princípio, o meio e o fim e aquilo que nos aguarda quando fecharmos os olhos neste pobre mundo. Assim, ao lermos e ao ouvirmos o livro sagrado, ficamos conhecendo quem é Deus por tudo o que este Senhor tem feito, tem criado e nos avisa. Segundo, Deus é o autor da vida, o criador do universo, Gênesis 1, verso 1, e o Salmo 8, verso 3. E Jó 33, verso 4, diz: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Somos obra das mãos de Deus. Do pó fomos tomados, para o pó voltamos. Mas a Bíblia diz que o Espírito volta a Deus que o deu. E vai dar contas do que passou. No Salmo 33, verso 8 e verso 9, afirma: tema toda a terra ao Senhor. Tema-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. A sua palavra tem poder criativo. O Senhor falou, haja luz, e houve luz. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Terceiro, Deus é conhecido por ser um Deus trino. Ele se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 11, 25 a 27 e em Mateus 28, verso 19, Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em quarto lugar, este glorioso Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, tudo sabe, tudo pode, tudo vê, nada se furta ao seu saber. Ele sabe onde está o engano, as mentiras e tudo mais, e a seu tempo ele as descobrirá. E como no passado de Jeremias, o mundo vem aí a ficar com os cadáveres sobre a terra, e não havendo quem os sepulte, o Senhor chamará as aves do céu para a grande ceia do dia de Deus, em Apocalipse 19. Louvado seja Deus. Assim, no verso 24 desta mensagem, revela ali também 3 dos principais atributos deste glorioso Senhor que devemos conhecer e que isto lhe é agradável e que nisso sente prazer. Primeiro, Deus faz beneficência na terra. Segundo, Deus faz juízo na terra. Terceiro, Deus faz justiça na terra. A beneficência é o ato de fazer bem. No Salmo 103, verso 2, afirma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E nós daqui dizemos: amém, Senhor. Faz assim para com o povo doente. Tem misericórdia dos que sofrem e daqueles que os tratam por este mundo inteiro. Porque o Senhor é grande e cheio de misericórdia. Em segundo lugar, Deus faz juízo e justiça na terra. E o juízo é o ato de julgamento solene. E no seu tempo ele será exercido. Em Eclesiastes 2 e verso 14, diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, seja bom, seja mau. Todos nós temos que nos apresentar um dia em diferentes lugares, em diferentes pontos da história, para dar contas da nossa vida e do nosso trabalho àquele que nos deu a vida e a semelhança dele próprio. Em terceiro lugar, Deus faz justiça na terra. A justiça é explicada como a virtude moral que inspira o direito dos outros. E para nos dar o que nos pertencia, Deus enviou Cristo à terra, ao Calvário. Em Romanos 3, 24 e 25 diz: sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Disto Deus se agrada, que tu e eu saibamos
quem é e o conheçamos nos seus planos divinos para com a humanidade. E nunca se esqueça que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. O homem não é nenhum animal. Ele é chamado a ouvir a palavra de Deus. O Senhor diz, ó terra, terra, terra. Não são os montes nem os vales, mas são os homens que nela habitam. Ó terra, 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 ouve a palavra de Deus. Finalizando, conhecer e saber destas coisas é o que Deus se agrada. Vamos dizer, é o que Deus se agrada, é conhecer a Deus e ouvir a sua palavra. Em Romanos 12, verso 1, afirma que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não somos irracionais, recebemos a imagem e semelhança do Criador. E ao ouvirmos a sua palavra, ela regenera as pessoas, torna-nos novas criaturas e somente por ouvir a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 5, verso 9 e verso 10 diz também, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável a Deus. O que é agradável a Deus. Ouça a palavra de Deus, conheça ao Senhor, conheça os seus planos. Lembra-se disto em Oséias 4, verso 6. Como já foi dito, o povo do Senhor foi destruído. Diga, o povo do Senhor foi destruído. Este é o assunto de Jeremias. O povo de Deus foi destruído. Porquê? Porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, o Senhor também te rejeitou. E assim é nestes dias. Em Oséias 6 e verso 3, contudo, afirma, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída e a nós virá. E ele a nós virá como chuva, e como a chuva serôdia que rega a terra. Se a gente procurá-lo, vai encontrar. Se a gente o deixar, ele nos deixará. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. E para finalizar, diz em Hebreus 12, verso 28, estas palavras. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Deus se agrada destes conhecimentos, de sabermos quem é o Senhor a quem servimos, quem é este Senhor que criou o universo, e só o podemos fazer quando nós ouvimos, estudamos, lemos a palavra do Senhor, que é Espírito e vida, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Como disse, este assunto de conhecer a Deus tem prosseguimento, possivelmente de hoje a 15 dias. Lembre-se de que Deus procura os pecadores para os salvar. E se você está numa situação apartada de Deus, faça esta oração e diga, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra e creio que Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo dar a sua vida por nós no Calvário, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Eu confesso que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu clamo pelo poder e misericórdia do Senhor e que o sangue de Jesus me purifique de todo o meu pecado. Peço a Deus em nome de Jesus, eu aceito a Jesus como o meu Salvador pessoal e rejeito o diabo e rejeito o seu trabalho. Quero seguir a Jesus, perdoa-me e escreve o meu nome no livro da vida. Peço a Deus em nome de Cristo nosso Senhor. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Agora precisa, no lugar onde habita, procurar uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual e dar publicamente o coração a Jesus. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Thank you.